A Vovó e o Segredo da Caixa de Madeira. Em uma pequena cidade envolta por montanhas verdejantes, vivia Dona Helena, uma senhora carinhosa com cabelos brancos como a neve e olhos que brilhavam com a sabedoria dos anos. Ela morava em uma casinha aconchegante com seu neto Pedro, um menino de 10 anos cheio de energia e curiosidade. Pedro adorava passar as tardes com a vovó, ouvindo suas histórias sobre o passado e explorando os cantos da casa antiga. Um dia, enquanto brincava no sótão, ele encontrou uma caixa de madeira escondida em um baú empoeirado. A caixa era trancada com uma chave enferrujada, despertando a imaginação de Pedro. Com a ajuda da vovó, Pedro conseguiu abrir a caixa. Dentro, ele encontrou um álbum de fotos antigo, com imagens de pessoas que ele nunca havia visto antes. As fotos estavam desbotadas pelo tempo, mas os sorrisos nos rostos das pessoas transcendiam a idade. Pedro ficou fascinado pelas fotos e quis saber mais sobre as pessoas que elas retratavam. A vovó, com um sorriso misterioso, disse que as fotos eram da família dela, que vivia em um vilarejo distante antes de ela se mudar para a cidade. Pedro ficou ansioso para conhecer a história da família da vovó. Nas noites seguintes, eles se sentavam juntos na varanda, enquanto a vovó contava histórias sobre seus pais, avós e tios. Ela falava sobre as brincadeiras na fazenda, as festas na igreja e as tradições do vilarejo. Pedro se encantava com cada história, imaginando como seria a vida da vovó em sua antiga casa. Ele sonhava em conhecer o vilarejo e visitar os lugares que a vovó descrevia com tanta nostalgia. Em um dia especial, a vovó decidiu fazer uma surpresa para Pedro. Ela o levou para uma viagem de carro, percorrendo estradas sinuosas e paisagens montanhosas. Finalmente, após horas de viagem, eles chegaram ao vilarejo onde a vovó nasceu. Pedro ficou maravilhado com a beleza do lugar. As casas eram feitas de madeira e pedra, as ruas eram de paralelepípedos e as pessoas eram simpáticas e acolhedoras. Ele se sentiu como se tivesse voltado no tempo, vivendo as histórias que a vovó contava. Ao longo da viagem, Pedro conheceu os tios e tias da vovó, que o receberam com abraços calorosos e doces caseiros. Eles mostraram a ele a casa onde a vovó nasceu, a igreja onde ela foi batizada e a escola onde ela estudou. Pedro se sentia parte da família, envolvido por uma atmosfera de amor e alegria. No final da viagem, Pedro se despediu da vovó e dos novos parentes com lágrimas nos olhos. Ele havia vivido uma experiência única, descobrindo suas raízes e fortalecendo o laço com a vovó. De volta à cidade, Pedro guardava com carinho as memórias da viagem. As fotos do álbum antigo ganharam vida em sua mente, e ele se sentia mais conectado à sua família e à sua história. Mas a história não termina aí. Um dia, enquanto Pedro organizava seus pertences, ele encontrou a caixa de madeira novamente. Curioso, ele decidiu revisitar as fotos e as cartas que estavam guardadas dentro dela. Em uma das cartas, Pedro encontrou uma revelação surpreendente. A vovó não era nascida no vilarejo que eles visitaram. Ela havia sido adotada por uma família local quando era apenas um bebê, e nunca havia conhecido seus pais biológicos. A notícia abalou Pedro, mas também despertou uma nova curiosidade. Ele decidiu buscar mais informações sobre seus ancestrais biológicos. Com a ajuda da vovó e dos tios e tias, ele embarcou em uma nova jornada em busca de suas origens. A história de Pedro e sua vovó é um lembrete de que a família é um tesouro precioso. É um lembrete de que, mesmo diante de segredos e revelações inesperadas, o amor e a união familiar podem superar qualquer obstáculo. A jornada de Pedro em busca de suas origens o levará a descobrir mais sobre si mesmo, sobre o poder da família e sobre o valor da verdade. E o que o futuro reserva para Pedro? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, sua história familiar está apenas começando a ser escrita, e cada capítulo será cheio de amor, descobertas e momentos emocionantes.